Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí nossa de direitos humanos, tá? Vou subir ela hoje lá para o sistema, depois eu encaminho para vocês. Estamos acabando aí nosso semestre nessa plataforma, nesse modelo online, tá? Nós temos essa temática de hoje, aí nós temos a temática da próxima aula, que também será um vídeo com exposição, né? E depois nós vamos ter uma aula que aí eu vou passar uma última atividade para vocês, aí na aula que vem eu explico certinho. Então a gente tem praticamente mais o assunto de hoje, o assunto da aula que vem, e depois mais uma atividade para encerrar, e aí a gente termina a nossa disciplina de direitos humanos, tá bom? Só para a gente voltar aqui, né? O que já foi dado até agora, então desde lá do início, fisicamente, né, em sala e também de maneira online, como surgiram os direitos humanos, definição dos direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, Pacto São José da Costa Rica, que entra naquele tema que nós vimos na aula passada da proteção regional. Na prática, os direitos humanos ainda são um desafio, direitos do homem fundamentais e humanos, dimensões dos direitos, universalidade e relatividade, direitos humanos e a Constituição Federal de 88, fizemos aquela atividade do Covid-19, direitos humanos, direito humanitário e direitos dos refugiados, multiculturalismo, que fizemos até uma aula com a participação de alguns alunos lá pelo Zoom, proteção regional, que vocês vão fazer a atividade que eu pedi na aula passada, e aí na aula de hoje, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, e a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São duas coisas diferentes, tá? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei brasileira que foi criada, promulgada em 2015, e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é uma convenção da ONU, de uma reunião 2006-2007 da ONU, depois ela foi assinada pelos países em 2007, e também essa convenção da ONU, uma convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência, foi depois adotada aqui no Brasil através de um decreto, que é o decreto de 2009, 6.949 de 2009. Tá? Então nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei de 2015, nós temos a Convenção da ONU, que é uma convenção internacional, e nós temos o decreto 69 de 49, que introduziu no Brasil a Convenção da ONU, tá certo? Então é mais ou menos aqui o que eu falei para vocês. Então são coisas diferentes que servem o mesmo propósito, isso é importante, é sempre para complementar os direitos, e nunca para diminuir ou cortar, né? Fragmentar os direitos. Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Lei 13.146 de 2015. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é uma convenção da ONU de 2007, transformada no Brasil no Decreto 6949 de 2009. Tá? Além dessa Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, a Convenção Internacional, que foi transformada no decreto, a gente ainda pode destacar duas normas brasileiras que defendem a proteção ao deficiente, tá? A Constituição Federal, lógico, naqueles artigos que trazem a defesa da pessoa com deficiência, própria, por exemplo, a defesa dos direitos humanos, né? Lá no artigo 1º, artigo 5º, e em todos os seus incisos, tudo aquilo que for acobertado para a pessoa com deficiência que está previsto na Constituição, logicamente você vai se utilizar também, tá? O próprio artigo 6º, que não fala especificamente do deficiente, mas são direitos que são garantidos também para os deficientes, né? Lá da ordem econômica, enfim, o artigo 5º, como eu já falei. Então tem vários artigos aí esparsos na Constituição que defendem de uma maneira subjetiva e objetiva os direitos da pessoa com deficiência, tá? E também eu gostaria de comentar sobre a Lei 11.126 de 2005, né? Que é a lei que fala sobre a utilização do cão-guia. Né? Então, dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhados de cão-guia. Cão-guia, até dentro do avião, pode ser utilizado, né? Desde que devidamente comprovada a sua necessidade pela deficiência visual e etc. Essa questão do cão-guia, ela é interessante também porque, assim, a gente já pode começar a pensar, já estão pensando, mas a gente já pode introduzir no nosso pensamento
o cão-guia para outros problemas, né? Outras, digamos, deficiências. Por exemplo, não é uma deficiência em si, mas é um problema, é o autismo, né? Então já há estudos, já há alguns tratamentos que utilizam, por exemplo, os cães para pessoas que têm portadoras do autismo, né? Entre outros problemas, né? Então, não só o cão, mas outros animais, eles estão cada vez mais sendo introduzidos como um apoio, mas também como o próprio tratamento para alguns problemas médicos. Então isso é importante a gente destacar também, beleza? O Estatuto da Pessoa com Deficiência em si, então novamente Lei 13.146 de 2015, ela, entre outros, a gente vai ver ali o sumário, mas é a garantia específica à saúde, à educação, ao mercado de trabalho, ao acesso à justiça, alguns direitos específicos das pessoas que são portadoras de deficiência. Inclusive, o Estatuto vem dizer quais são essas pessoas, como que vai ser determinada a sua deficiência, né? Qual é o grau, qual é a forma. Então, o Estatuto também traz essas resoluções, né? Traz essas soluções dessas questões. Tá? Então, esse Estatuto, a gente pode dizer que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É composta por 127 artigos, dividido em 2 livros, sendo o primeiro a tratar de uma parte geral e o segundo livro tratar de uma parte específica. E aqui é um link que vai lá para o Estatuto, que tem o sumário bem detalhado sobre todos os artigos. Beleza? A parte geral, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas está no material, tá? Então são 2 livros, livro 1 e livro 2. O livro 1... nós temos a parte geral, que aí tem o título 1 que fala sobre as disposições preliminares, que dentro das disposições preliminares, capítulo 1 e capítulo 2, que falam sobre disposições gerais e da igualdade e da não discriminação. Então, mais generalizado. Né? Aí temos uma seção única que fala sobre o atendimento prioritário. Então, quando a gente vê lá em bancos ou em qualquer outro lugar, atendimento preferencial ao idoso, Estatuto da pessoa, idoso não, desculpa, atendimento preferencial aos portadores de deficiência. Então vem do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a mesma lógica do idoso, do Estatuto do Idoso, né? Mas aqui especificamente para as pessoas com deficiência. Temos o título 2, que fala sobre os direitos fundamentais. Aí fala sobre o direito à vida, habilitação e reabilitação, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho. Né? Essa questão da habilitação e da reabilitação, até depois falam novamente aqui, da habilitação profissional e reabilitação profissional, da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Nós temos um benefício no INSS que chama reabilitação profissional, que é quando a pessoa possui alguma deficiência vindo de acidente de trabalho ou não, mas que ela possui ainda condições de trabalho. Então, perdi uma perna, perdi as 2 pernas, não ando, sou tetraplégico, né? Paraplégico, mas eu consigo exercer outras atividades, como telefonista, próprio porteiro, né? Controlando entradas e saídas e tal. Então, existe dentro do próprio INSS um benefício que é chamado de reabilitação profissional. Até por isso que apresenta-se aqui no sumário, até de maneira mais firme, a questão da reabilitação. Né? No capítulo 7 a gente tem ali do direito à assistência social, capítulo 8 do direito à previdência social, capítulo 9 do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, capítulo 10 do direito ao transporte e à mobilidade. Né? Questão de mobilidade, aquela velha discussão, rampas, acesso a ônibus, tanto para pessoas que têm algum tipo de cegueira ou algum tipo de dificuldade de locomoção, né? Então é uma coisa que a gente sempre vê no nosso dia a dia. Título, aí nós temos o capítulo 10, né? Direito ao transporte e mobilidade, tudo isso dentro do título 2, que fala sobre os direitos fundamentais. Aí título 3, da acessibilidade, aí a gente tem capítulo 1, disposições gerais, capítulo 2, do acesso à informação e à comunicação, capítulo 3, da tecnologia assistiva. Vocês já viram no celular, no computador de vocês, por exemplo, que tem lá lupa, né? Ou algumas empresas que você consegue ligar para deficiências auditivas, a forma de comunicação é diferente, né? Ou, nesse exemplo do computador, a lupa que aumenta para a pessoa conseguir enxergar,
ou até os telefones hoje que já são feitos com telas maiores. Então tudo isso entra dentro da questão de acessibilidade, de tecnologia assistida. Tá? Aí eu tenho também capítulo 4, do direito à participação na vida pública e política, e o título 4 da ciência e tecnologia. Tá? Então isso tudo dentro do livro 1, e aí nós temos o título 1, título 2, que dentro desses títulos nós temos os vários capítulos. Beleza? Então deem uma olhadinha depois naquilo que vocês entendem mais bacana para vocês e tal, tá? Estou fazendo só uma visão generalizada do que teríamos, o que encontraríamos dentro do livro 1 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Beleza? A questão do trabalho, eu sempre gosto de destacar, né? Aquela reserva mínima de cargos para pessoas que têm deficiência pelas empresas, que é obrigatório cumprir, né? A educação, por exemplo, também o acesso dessas pessoas à sala de aula, a uma produção, né, de educação, a saúde, né, muito relacionado ao próprio problema de deficiência, esporte, né, a gente tem o Brasil como um dos principais, agora eu não me lembro de cabeça se é até acima dos Estados Unidos ou não, mas se você pegar as Paralimpíadas, né, o esporte paralímpico brasileiro é muito forte, né, é muito mais forte do que os atletas comuns. O Brasil sempre ganha muitas medalhas, salvo engano, é sempre o primeiro, né? Então, é lógico que a gente vê às vezes um pouco de dificuldade na fomentação disso, mas nós temos essa representatividade. Enfim, várias coisas dentro do livro 1 sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O livro 2, ele fala de parte especial, que é o acesso à justiça, reconhecimento igual perante a lei, crimes das infrações administrativas. Então, são mais coisas vinculadas ao acesso à justiça, crimes e infrações administrativas ou judiciais, né? O deficiente, por exemplo, tem acesso à prioridade na tramitação dos processos, e também a justiça tem que oferecer o acesso à justiça de maneira ampliada para essas pessoas, enfim, né? Então o livro 2 fala mais dessa parte de justiça, crimes das infrações administrativas. Beleza? Passando para a Convenção da ONU, que também transformou-se em Decreto 6949 de 2009, né? A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi adotada pela ONU em 13 de dezembro de 2006, quando houve uma reunião da Assembleia Geral da ONU. Essa reunião foi uma reunião específica para comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e aí eles fizeram um documento e começaram a adotar essa convenção. Posteriormente foi promulgada a convenção com a assinatura, né, dos países signatários da Convenção Internacional dos Direitos, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. E aí foi promulgado e assinado em março de 2007. Beleza? O Brasil, além de ser o signatário da convenção, também em 2009, até antes do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele criou o Decreto 6949, que era transpondo a Convenção do Ambiente Internacional para o ambiente nacional, né? Com a chegada do Estatuto, meio que igualou tudo, né? Caiu até um pouco em desuso esse decreto, porque aí nós temos o Estatuto, mas de qualquer maneira, tanto a Convenção no seu campo internacional quanto o decreto podem e devem ser utilizados como fundamentos aqui para garantir e respeito dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil. Aqui tem os dois links da convenção e do decreto para vocês adentrarem, tá? Não quero me alongar, esse tema, se vocês derem uma olhada no estatuto, ele esclarece tudo o que vocês precisam. Cada um daqueles pontos indicados tem mais e mais informações aprofundadas, que aí vocês precisariam de uma leitura maior e melhor, tá? Então eu faço só essas exposições mais abertas, encaminho o material para que vocês façam depois uma leitura complementar, beleza? Na nossa próxima aula eu ainda vou gravar um videozinho e encaminhar alguns materiais sobre questões raciais, indígenas e sobre a perspectiva de gênero e o papel da sociedade civil na promoção dos direitos humanos.
e aí a gente finaliza a ementa da nossa disciplina de Direitos Humanos, tá? E aí depois, a próxima aula, as próximas aulas vão ser apenas atividade, vai ser mais uma atividade que vai ser um questionamento e tal, e aí a gente faz algumas coisas diferentes, como o encontro pelo Zoom novamente, né? E aí eu explico certinho na próxima aula, ao final dela, o que será feito até o final do semestre, caminhamento de trabalhos, notas, enfim. Beleza, pessoal? Então, por isso é mais ou menos isso. Façam a completude do estudo com o material que eu encaminhei e com outros. Qualquer coisa eu fico à disposição. Beleza? Obrigado e um bom dia e tarde e noite a todos. Tchau, tchau.